Daê, tripulantes! Estou aqui hoje porque nós somos apaixonados pelo Navionics, mas sabemos que existem alguns problemas que a gente precisa superar com eles. E hoje eu vou falar 7 dicas para você não se dar mal usando o Navionics. Vem comigo! Antes de mais nada, nós queremos agradecer aos nossos apoiadores. Alguns apoiadores que aumentaram o apoio, que nós agradecemos muito, que eu vou falar agora, que foram Haroldo Almeida, Viló Menezes, Paulo Sérgio Silva, Agnus e Carlos Rossi. Muito obrigada pelo aumento aí do apoio, vem em boa hora com certeza. E os novos apoiadores: Marum Saab, Ricardo Fortes Gato, Larissa Vanderlei e Sérgio Gomes Figueira. Nosso muito obrigado a todos vocês que estão conosco nessa jornada. E um agradecimento bem especial à tia Amélia, tia do JP, que depositou um dinheirinho pra gente nessa época de pandemia que a gente não está podendo trabalhar com charter e com isso nossa renda reduzida. Valeu, tia Amélia! Torne-se você também um apoiador do nosso canal, entre lá no apoia.se/ipadive que você tem várias faixas de recompensa para se tornar o nosso tripulante digital. Vem com a gente! A primeira dica que eu queria passar para vocês é em relação à luminosidade de onde você for utilizar o seu dispositivo com o Navionics. Muita gente pode usar em caiaques, em barcos que nem cobertura tem, veleiros pequenos, então isso pode ser um pequeno problema quando você usa o seu celular ou o seu tablet, né? Você mesmo com o celular, quando tá andando na rua do sol do meio-dia, é bem difícil de enxergar. Então essa é uma desvantagem. Você tem que lembrar de sempre deixar a tela na máxima luminosidade do seu dispositivo, senão vai ser bem difícil de você enxergar. Agora, se você tiver um veleiro em que seja possível fazer uma pequena cobertura, nossa, você vai sentir uma diferença brutal, porque é muito importante ter um pouquinho de sombra para você enxergar melhor as informações do seu Navionics ali na tela do seu celular ou do seu tablet, tá? Então, se der para colocar uma cobertura, você vai ver que vai ficar melhor para você fazer a navegação, principalmente em dias muito ensolarados. Em dias que estão mais nublados, é mais tranquilo. Agora, em dias realmente ensolarados, é bem difícil, principalmente se o sol bate diretamente na tela do seu dispositivo. Ai, caramba! João, apagou a tela! E não, na verdade, sabe o que é, gente? Essa é a segunda dica que eu queria passar pra vocês. Usar óculos polarizados. Você não enxerga nada da sua tela do seu dispositivo, né? Provavelmente em nenhum dispositivo você já deve ter reparado isso se você possui um óculos com lentes polarizadas, mas é bem difícil. O ideal é que você tenha um outro tipo de lente para você poder enxergar ali, ou você vai ter que ficar fazendo este movimento para você poder enxergar, tá? Mas evite usar lentes polarizadas quando você precisar olhar muito no detalhe da tela do seu dispositivo. Estou aqui com um novo colar para vocês para dar a minha terceira dica que diz respeito ao consumo de energia. Quando a gente usa tanto o tablet quanto o celular com a marcação GPS, ele consome muito mais bateria do que normalmente consumiria. Então é muito importante que você tenha perto de onde você está fazendo a navegação, onde você está sentado utilizando ali o seu dispositivo, que você tenha uma fonte de energia. Seja USB, mas o ideal mesmo, gente, é esse 12 volts turbo. Por quê? Porque ele sempre vai manter um nível alto de bateria do seu dispositivo e isso vai garantir com que você faça uma navegação mais tranquila, tá? Então, nós temos esse 12 volts turbo que fica lá no pedestal, lá fora no cockpit, e mesmo assim, quando a gente não consegue usar lá no pedestal porque tá chovendo forte, alguma coisa do gênero, nós temos um power bank reserva para poder sair com o tablet ou com o celular dali e ir para um lugar onde não chova, tá? Então tenha isso reserva, é super importante porque realmente o consumo de bateria vai rápido quando você usa o GPS. Quarta dica: tenha capas à prova d'água sempre à mão, o que caiba o seu
dispositivo, tá? Porque quando começar a chover e você não quer que seu equipamento tome chuva e você tenha a sua navegação prejudicada, você vai precisar de uma capa. Nós usamos uma capa simples, porque a gente espera que a chuva não dure pra sempre. Então essa capinha aqui já resolve bastante pra gente. A gente coloca o power bank lá dentro, conectado no nosso tablet, e ela fica aqui bonitinha, a gente consegue enxergar, e mesmo nessa telinha a gente consegue manusear ali se precisar, tá? Mas em eventual chuva a gente evita ficar manuseando, porque o tablet, assim, o nosso tablet, ele tem uma dificuldade ali de mexer com a tela molhada, então a gente evita de mexer desta forma. Então tenha sempre a mão para garantir que a sua navegação não vai ir por água abaixo. E a quinta dica: tenha um suporte confiável para colocar ou o seu tablet ou o seu celular lá fora, lá onde você faz a navegação. Porque com um suporte confiável você vai ter flexibilidade no barco de sair para mexer numa vela, de mexer alguma amarração, algum cabo que ficou solto, alguma coisa que você precise fazer no barco. Você tem a disponibilidade de circular pelo barco sem se preocupar se vai estar no teu bolso, se vai cair o seu celular, o seu tablet. Então, super importante que você tenha um suporte confiável. E outra coisa também, quanto menor for o seu barco, mais importante é que você tenha um suporte decente, porque o barco menor ele tende a chacoalhar mais, ele tende a sofrer mais com o mar mais grosso. Então, como ele vai mexer mais, é bem importante que você tenha um suporte rígido, né? De preferência ali que seja num lugar mais ou menos fixo, sempre ali fixo no seu barco, né? Para que você tenha garantia que o equipamento vai ficar ali para o momento que você precisar olhar a navegação. Então, barcos menores, eles vão chacoalhar mais, você vai precisar confiar num equipamento para suportar ali toda a chacoalhação sem que nenhum dos seus dispositivos caia no mar. Sexta dica, talvez a mais importante de todas, é cuidado com a acurácia do GPS. O GPS ele funciona por triangulação com satélites, então quanto maior for o número de satélites na região onde você está navegando, maior vai ser a acurácia da sua navegação, ali da sua posição de GPS no seu dispositivo. O erro do GPS ele pode chegar de 3 a 5 metros quando você tem uma boa disponibilidade de satélites, mas ela também pode chegar a 15, 20 metros quando você tem menos satélites disponível. Então você precisa ficar sempre de olho numa navegação visual para ter certeza de que onde você está ali fazendo a sua navegação, o seu trajeto, não vai colidir com nenhum obstáculo, que seja uma pedra, uma laje ou mesmo uma ilha, que pode acontecer. Então você tem que fazer essa observação. E muito importante que no Navionics, lá nos termos de uso, que quase ninguém lê, mas nós lemos, leia também. Nos termos de uso do Navionics, a coisa mais importante que eles falam é de justamente não confiar 100% na carta náutica. Não é para navegar às cegas, somente olhando para o seu dispositivo. Você precisa e deve olhar no entorno para garantir que a navegação é segura. E antes de dar a sétima e última dica desse vídeo, nós elaboramos um curso que é o Navegando com o Navionics. Nós utilizamos o Navionics por mais de 7.000 milhas náuticas para navegar pela costa do Brasil sem nunca ter tido nenhum problema. E nós elaboramos esse curso com mais de 3 horas de aula, é um curso 100% online, você pode comprar hoje e estudar daqui a um mês se você não tiver tempo exatamente agora para estudar, tá? É um curso que você vai ter acesso vitalício e a gente vai destrinchar com você todas as funcionalidades uma a uma do aplicativo. Então vale a pena, entra aqui no link que vai aparecer na tela ou vai lá na descrição deste vídeo que você vai conhecer mais sobre este curso. Sétima e última dica, mas não menos importante, pelo contrário, super importante, principalmente para quem vai fazer navegações noturnas, tá? É que o navegador ali do Navionics, que é aquela, para quem já tem um Navionics sabe o que é que eu tô falando, é uma setinha, né, um triângulo com uma linha de fé vermelhinho. Esse navegador, ele tem um certo atraso
para você atualizar ali a sua direção. Assim como o Waze, quando você fez uma curva lá em terra e que daí ele ainda não fez a curva, sabe? É a mesma coisa no mar com o Navionics, tá? Então, essa linha de fé e essa setinha do navegador ali no aplicativo, ele leva um certo tempo de atualização. A gente já está bem habituado a esse atraso, a esse delay que a gente chama do aplicativo com a realidade. Então, mas se você ainda é novo usando o aplicativo, fique atento a isso. Ele não é imediatamente, ele não atualiza imediatamente o que você acabou de fazer. E acontece muitos problemas no período noturno, porque muita gente está pouco acostumado a ter referência da natureza à noite, né? Muita gente acha que nem dá pra fazer referência à noite, mas dá sim, dá pra fazer nuvens, dá pra você olhar, claro, não é nuvem baixa, né? Nuvens altas, dá pra você olhar estrelas, dá pra você ver mais ou menos de onde tá a luminosidade de terra, então você tem algumas referências que você pode fazer à noite. Mas tem muita gente que ainda fica muito bitolado no equipamento à noite, tá? Então, quando você fica muito bitolado à noite, olhando muito pro equipamento, pode ser que você saia do rumo muito grandemente, porque é uma distração, principalmente se você não tiver o piloto automático, uma pequena distração, você pode variar ali 40 graus do seu rumo ideal. Então fique muito atento a esse delay e preste atenção principalmente na navegação noturna. Sinta o barco, perceba qual que é a velocidade da onda, como que ele está se comportando. Se alguma coisa mudar nessa percepção da navegação, provavelmente você saiu do seu rumo e cheque de novo o seu Navionics. E aí, gostou dessas dicas? Então compartilhe com aquele teu amigo que está começando a usar o Navionics ou que já usa e que faz algumas coisas erradas aí. Compartilha com ele. Não se esqueça de deixar o seu joinha, porque é super importante para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas e ajuda muito a gente na distribuição do nosso canal. Escreva aqui embaixo qual dessas dicas você mais gostou e se você tem mais uma sugestão, também comenta aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Ai não, esqueci o número 4 aqui. Quanto que era o número? Quinto. Temos um curso com Escreve aqui embaixo que a gente vai ver. Escreva aqui embaixo qual